uns 2, 3 ali, mais. Aleluia. Então vamos para a palavra. Quem trouxe sua Bíblia aí, abra daqui a pouco. Eu vou chamar a pregadora dessa noite, pregadora internacional, missionária. Vem, Yasmin, missionária. Vem, aleluia. Aê! Aqui em cima, não, aqui em cima. Gravado, vai ser gravado. Bem que vai ser gravado, aleluia. Ah, você estava descalça, né? Amém. A gente pede para a Júlia tirar seu pé de lá. Essa daqui, viu? A Júlia apaga essa aqui, deixa só aqui. Assim tá ótimo. Senão vai ficar, sua cara vai ficar escura. Isso é verdade. Vamos orar pela pregadora. Senhor, nós te agradecemos pelo teu mover, pela tua graça, tua misericórdia, Pai. Senhor, nós oramos pela Yasmin, aquilo que o Senhor já deu para ela, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alinhou essa noite, Pai. Eu te agradeço, porque, Senhor, como diz a tua palavra, Pai, os sinais vão seguir aqueles que creem, Pai. Nós queremos, Senhor, realmente estar no centro da sua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, Yasmin, usa ela poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar. Se coloque de pé. Cadê o fundo musical em nome de Jesus? Feche seu olho, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, pedimos para que o Senhor venha guiar esse momento. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Deus, avisando as pessoas o que precisa melhorar, o que precisamos fazer mais para você. Pai, eu peço que as distrações sejam repreendidas, Pai, que as pessoas consigam entender o que o Senhor quer dizer. E que o temor esteja dentro delas, porque essa é uma ministração, essa é a sua palavra, então precisa de atenção. Tire qualquer tipo de conversa, de distração ou algo que possa bloquear a chegada dessa palavra no coração das pessoas, Pai. Que essa palavra possa semear e possa colher 10, 50, 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu vou ficar descalço, tá? Eu estava preparando uma palavra há um mês atrás. O Senhor estava me dando uma palavra já e eu não entendi o porquê. Porque não estava perto da minha vez de pregar na célula, nem nada a respeito. E quarta-feira, no ITQ, ele me deu o restante dessa palavra e quase o final dela. E aí o Ali ainda quarta-feira à noite mandou mensagem. Ele falou, você vai pregar sábado? E aí eu entendi o porquê o Senhor estava me dando essa palavra. Por que ele ministrou em mim, né? Ultimamente ela. E essa palavra, o tema dela é Deus quer mais. Esse é o tema central dela. Ultimamente o Senhor vem derramado uma porção diferente em nós. É percebível isso nos cultos de jovens, nas orações de sexta e também nos domingos. Está chegando aos domingos esse algo mais espiritual, esse mover mais dos céus mesmo. Essa porção é uma porção de avivamento. O avivamento se inicia no reconhecimento que somos pecadores, que somos dependentes de Cristo, que precisamos dele, então traz um anseio pela sua presença. E essa presença fica quando a gente tem a santidade. Essa porção está sendo derramada em um povo, porque Deus não é um Deus de doutrina, um Deus de placa de igreja. Não é aqui só na quadrangular que isso está acontecendo. As minhas amigas de outras congregações também comentam que tem algo mais espiritual acontecendo. Tem uma porção nova que o Senhor está derramando. Amém. Essa porção que está sendo dividida, ela não é à toa de avivamento, mas sim necessária para o evangelho estagnado, o evangelho parado. Muitos veem o avivamento como algo poderoso. Ele é, o avivamento é algo poderoso. Eles falam que o avivamento é fogo, é mover e é poder. E não estão errados. O avivamento é fogo, é poder e é mover. Mas esquecem que aonde o fogo tem que reacender é porque as brasas estão apagadas. Aonde o mover chega é porque está parado. E aonde o poder é reconhecido é porque antes não era estimulado. Então esse avivamento ele é necessário porque nossa igreja é parada,
A igreja somos nós. Estou falando dessa igreja, dessas paredes. Nós somos essa igreja. E nós precisamos de avivamento para acordar. Deus precisa derramar uma porção de avivamento para que nós acordemos, para fazermos mais para Ele. Vou pedir para o Fernando colocar Apocalipse 2:2. Na A-R-A. Em Apocalipse, nenhuma das igrejas que Deus mostra para João é a igreja de Efésios. É uma das 7 que ele mostra, mas me chamou a atenção a igreja de Efésios, porque ela se assemelha muito a nós. Vocês vão entender o porquê. Conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os que achaste mentirosos. Pode passar. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Pode passar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Próximo. Lembrar-te, pois, de onde caíste, arrependeste e voltaste à prática das primeiras obras. Senão enviarei e tirarei do lugar o seu candelabro. Mas a parte do candelabro a gente não vai pegar, senão é outro conceito. Essa igreja de Efésios, ela se categoriza com a gente, ela me chamou bastante atenção, porque ela se assemelha muito a nós cristãos há muito tempo, a nós que nascemos na igreja, a nós que temos as práticas de vir à casa do Senhor e já virou algo normal, algo monótono, algo prático. Todo final de semana a gente está aqui, todo final de semana a gente vem, a gente louva o Senhor e a gente volta para casa. Essa igreja reconhece o Senhor como seu Senhor, ela persevera nele em momentos de luta, e ela conhece tão bem o Senhor e o bem que Ele faz, que ela reconhece a identidade do mal. Ela consegue identificar os falsos profetas, as falsas profecias, porque ela conhece Deus. E Deus reconhece ela. O início do versículo é: conheço o teu labor e a tua perseverança. Deus conhece essa igreja conhece Ele. Ela vai até os pés dele em momentos de dificuldade e ela confia nele. Mas tenho por ti que perdeste o primeiro amor. O primeiro amor é muito relacionado a uma fase que a gente chega na igreja, né? Às vezes chega uma pessoa nova e a gente fica lá, olha lá, tá no primeiro amor, né? Quando você chega na igreja é tudo novo, pessoas legais, pessoas novas que te fazem te aproximar de Cristo, pessoas que até então não erram, uma igreja perfeita, planos legais. Mas esse amor vai diminuindo quando percebe que as pessoas erram, que os líderes erram, que os pastores erram, porque o evangelho é feito de pessoas, e pessoas erram. Mas vai muito além do que a gente pensa desse primeiro amor. Não é essa fase quando a pessoa entra na igreja, não. O amor, na verdade, é o primeiro contato com o amor. Coloca para mim, Fernando, 1 João 4:8. E o que é esse primeiro contato com o amor? O que é, né, esse amor? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O primeiro amor é o contato com o amor verdadeiro. É o amor de Deus. Não é o primeiro contato com a criação de Deus, com as criaturas, os filhos de Deus, mas sim com o próprio Criador. E esse amor vai muito além de qualquer amor que a gente classifica aqui na Terra. Porque a gente tem como amor o que a gente vê aqui na Terra, né? O amor de Deus é tão grande que a gente não consegue calcular, nem conceitar ele. Eu trouxe 3 exemplos de amor que a gente categoriza aqui na Terra como amor, mas que Cristo vai muito além. O primeiro é reciprocidade. Se eu fizer e receber, essa pessoa me ama. Isso é amor. Mas Cristo, não fazemos nada por Ele, e Ele nos ama. Segundo, o afeto. Se eu errar e me abraçarem, me acolherem, isso é amor. Mas Cristo, o ato de amor mais verdadeiro foi de braços abertos e pede mudança, porque cobrou sangue. O que nos leva ao terceiro, a aceitação. Se aceitar como eu sou, do jeito que eu sou, isso é amor. Mas Deus nos pede para que mudemos até que não existe nada de nós. Até porque Ele nos criou. Ele sabe o que há dentro de nós. E só há maldade. O que tem de bom dentro de nós provém do Espírito. Mas Ele mesmo nos conhecendo, nos criando, colocando no jardim do Éden, sabendo que Adão ia cair, sabendo que não escolhemos Ele durante o dia, sabemos que vamos errar, vamos vacilar com Ele, Ele ama. Isso é amor. Não tem como falar de amor sem falar de Coríntios. 1 Coríntios 13:4. Coloca lá para mim, Fer. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se afana. Bota na outra linguagem, que essa aí tá muito difícil. Amém.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não se guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Muitos usam esse versículo para casamento, para cônjuges, mas esse amor que a gente leu aqui agora é o amor verdadeiro. Não é o amor do humano, é o amor de Deus. Até porque no juramento do casamento, quando a pessoa fala sim, eu aceito, ela aceita porque ela tem consciência, ela crê que aquela pessoa não vai trair ela, aquela pessoa não vai deixar ela, aquela pessoa vai escolher ela. Mas quando Cristo nos faz noiva, Ele sabe que a gente vai trair Ele todo dia. Ele sabe que a gente vai errar todo dia. E mesmo assim Ele nos ama. Isso é amor. Mas a gente consegue limitar esse amor em coisas aqui terrenas e consegue até relacionar esse amor desse versículo, que não está mais aqui, amém? Que não está mais aqui, com o amor terreno. Vai muito além o amor de Cristo. O amor suporta, porque Ele suportou naquela cruz. O amor é dolorido, pois Ele sentiu isso quando foi traído, negado e pregado. O amor é uma escolha, pois foi escolha dele permanecer até a consumação. O amor vai muito além do que conhecemos, porque Cristo é amor. E aí, fazendo essa palavra, eu pensei, se Cristo é amor, né? Se Deus é amor, Deus se fez carne, Cristo aqui na terra, Cristo é amor, onde está o nosso amor? Até onde conhecemos Cristo, que é o amor verdadeiro? Porque veio essa pergunta, né? Se Cristo é amor, será que conhecemos Cristo? Agimos como os desconhecidos em situações inoportunas ou necessárias com aquele que nunca nos negou. Seja na escola, com brincadeiras e piadas que não cabem mais para cristão. Seja no trabalho, quando um colaborador mostra uma ferida emocional e espiritual para você e você não ora nem pessoalmente, você não fala, posso orar por você? E nem individualmente no seu quarto. Seja na faculdade, com uma sala cheia de pessoas, com a rotina monótona, e você escondendo o que te salva dessa rotina monótona, dessa rotina que acaba com a pessoa, quando não tem uma distração, quando não tem um ópio como Cristo. Seja na família, com as mãos de unção que você usa aqui na igreja, para ungir, para orar, para curar, e você não usa isso na sua casa. Seja na rua, você passando por pessoas que além do espiritual precisa até do físico, mas isso também é negado. Seja no celular, quando você vê uma thumb chamativa e você clica logo. Até onde conhecemos Cristo? Até onde a gente reconhece esse amor que provamos? A pergunta é, aonde está Cristo? Ou melhor seria, aonde está o amor? E Mateus fala que o amor de muitos se esfriará aos fins dos tempos, mas nós que somos da igreja não podemos deixar esse amor esfriar. Aonde está Cristo? Aonde está o amor? Aonde está o amor que provamos? Aonde está dessa paz que sentimos? Aonde está desse perdão que recebemos? Aonde está desse acolhimento que sentimos acolhido aqui dentro? Aonde está desse choro limpado que nós fazemos aqui os finais de semana? A pergunta é uma pergunta bem abrangente, né? Mas a resposta é bem fácil. Você pode ter pensado na sua mente agora. Está dentro de mim? Tudo que eu passo aqui dentro, tudo que eu colho aqui dentro, tudo que eu ganho aqui dentro, ou nos meus momentos de intimidade com Deus, está dentro de mim. Mas uma pergunta que também é bem fácil de responder. Para quem Cristo foi Cristo? Para os outros. Cristo foi Cristo para o próximo. Imagine se o ministério de Jesus Cristo se embasasse apenas em Ele receber a porção do céu e não dividir essa mesma com os outros em volta. Aonde estariam as curas? Aonde estariam os milagres? Aonde estariam os sinais? Aonde estariam os testemunhos? Aonde estariam as libertações? E quem convenceria os discípulos de pregarem até morrer o evangelho para que chegasse até agora na nossa mão? Aonde estaria? Se esse ministério fosse só de ser cheio, mas não dividir essa porção. Aonde está o teu amor? Esse amor que antes tinha que morrer para pregar, mas agora, com a facilidade que temos, escondemos. Esse amor que tudo ganha e nada compartilha. Tudo ganha e tudo guarda para si. Vamos repetir aqui com nós assim, no 3. Eu sou egoísta. 1,
2, 3. Eu sou egoísta. Parabéns. A gente reconheceu o início. Tudo o início está no reconhecimento. O avivamento está no reconhecimento. É importante a gente reconhecer que a gente é egoísta mesmo. Independente de quando a gente começar a renunciar, a gente vai continuar sendo egoísta. Por isso que o nome dessa palavra é Deus quer mais. Nós sabemos que Deus quer mais. Nós sentimos que Deus quer mais. O Espírito que habita dentro da gente, ele anseia pela presença de Deus e pela vontade de Deus. Ele anseia para fazer essa vontade, ele anseia para fazer as coisas de Deus. Mas nós freamos essa vontade, nós freamos esse poder. Eu categorizei alguns tópicos do porquê isso acontece. Os mais normais, né, pra gente que somos jovens. Para os não jovens também, né? O primeiro é o constrangimento. Coloca para mim 2 Timóteo 2,15. Constrangimento, vergonha. Eu não vou falar de Cristo. O que vão pensar? E se eu gaguejar? E eu nem sei também falar de Jesus. Como é que eu vou chegar falando para uma pessoa de Jesus? Como é que ela vai achar normal? Como é que ela vai reagir? Será que ela não vai se ofender? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus te deu coragem. E quando chegar lá, você tem que se aprovar das suas atitudes, que vão além de receber, mas de dar para o próximo. Coloca para mim 2 Timóteo 1,7. Vamos falar sobre o medo, sobre a insegurança. Porque quando a gente fala de Cristo, é tudo isso que vem em mente, né? Não é logo o sim, é logo o não. E os porquês do não. Medo e insegurança, mas eu não tenho jeito para falar. Eu sou tímido, eu sou quietinho, eu não sou comunicativo, eu não tenho intimidade com as pessoas, eu não tenho amigos. Como é que eu vou falar de Cristo, né? Pois Deus não te deu o espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio. Esse medo de falar de Cristo, essa insegurança de falar dele, não provém dele, provém de você. E ele é maior do que está em você. Maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. O medo e a vergonha não pode parar de você cumprir o ID do Senhor. Até porque você precisa rompê-lo. Para ver que consegue rompê-lo. Não tem um segredo assim, é só você falar. É só você falar, Deus vai te dar a oportunidade. O medo, o constrangimento, a vergonha não pode te parar. Agora vamos falar sobre a incapacidade e inferioridade. Muitas pessoas falam, né? Não, mas eu não posso falar de Deus, eu não posso fazer agora a obra porque eu estou em pecado. Eu vou me resolver, aí eu vou fazer as coisas de Deus. Mas se fosse para a gente se resolver, ser santo para fazer as coisas do Senhor, ninguém faria. As pessoas não estariam aqui ministrando louvor, o pastor Neivo não tinha pregado domingo, a ceia não teria sido servida. Deus usa os pecadores. Até porque se não usasse, não usaria ninguém. Só Jesus que pisou aqui na terra, que foi o único santo. Coloca para mim Marcos 2:22. Deus não usa os capacitados, mas sim os disponíveis. Se você for para esperar, para ter capacidade para falar de Cristo, você não vai ser usado. Pode. Os capacitados também são usados. Porém, os disponíveis são capacitados pelo próprio Deus. E não por faculdade, não por canudo. Não é isso aí, não. Amém. Está lá em Marcos, onde Jesus ele está sentado junto com as pessoas que não são dignas aos olhos do povo. E daí os discípulos falam, mas você está sentado aí com os infames? Como assim você está sentado no meio dessa roda? Aí Jesus fala, mas eu vim para os doentes. O médico não vem para os que estão bons de saúde, eu vim para os pecadores. Ele fala isso, ele veio para os pecadores. O pecado, ele não pode ser um limite para você falar de Cristo, até porque Cristo veio para combater isso. Cristo veio para nos livrar disso. Então o pecado não pode ser um bloqueio para você bloquear a vontade de Deus. Porque Ele deu o seu Filho para que isso mesmo não aconteça. Não pode ser desculpa para deixar de fazer a vontade de Deus. Até porque o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todas as mãos levantadas, é Deus. E esse mesmo se fez carne, se fez servo, pisou aqui na terra e cumpriu o ID do Senhor. Porque nós, que não somos dignos, não vamos cumprir o seu mandamento. Marcos 16:15, coloca. Esse versículo do ID,
ele vai muito além de um conselho do Senhor. Ele não é um conselho do Senhor. Ele não é um pedido do Senhor. Ele não é, Senhor, por favor, vai e prega o Evangelho. Ele fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um mandamento. Cristo usa como mandamento, não é uma pergunta. Ele não perguntou se você quer falar do meu amor, não. Você tem a obrigação de compartilhar esse amor que você tem no coração. Até porque você também não merecia. E os outros em volta precisam disso. Não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Tem um versículo para isso, né? Romanos 8, 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém... Amém. É Romanos 32, 8, 32, isso aí. Valeu, Abner, Deus abençoe. Não é isso. Qual que é? Não é nem altura, nem profundidade, nem largura. É mais pra frente? Isso aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade e nada nos pode afastar desse amor, porque nós imitamos Ele com os nossos defeitos, com as nossas inseguranças. Não pode ser limitado. Se a Bíblia diz que nada limita Ele, por que a gente limita Ele com o nosso eu? Nós falamos de Cristo, nós provamos Cristo, nós sentimos Cristo, mas nós não compartilhamos Cristo. Precisamos compartilhar do Senhor. Tanto no trabalho, quanto na escola, quanto na faculdade, quanto em qualquer lugar que fomos. Tem um cara que falou uma frase, eu esqueci o nome agora. Ele falou assim, prega o Evangelho e, se preciso, use palavras. Até porque o Evangelho vai muito além de falar. Vai muito além de a gente ler a Bíblia em voz alta e orar em voz alta e ministrar no microfone na frente do altar tirando foto. Ele vai muito além disso. Ele é para fora daqui. As pessoas aqui estão sendo cheias, mas essa porção precisa ser dividida, como Cristo fez. Porque a partir dele chegou até nós o Evangelho. E daqui para frente, o que será? Depende de nós continuarmos. Os apóstolos continuaram para chegar até em nós. E nós somos também apóstolos, discípulos de Cristo. Nós possamos compartilhar dessa boa porção. Até porque Cristo foi muito além disso aqui na terra. Aí tem também, que eu esqueci de falar, o temor falso, que nos limita de falar do Senhor. Existe o temor bom, que é o temor de estar na presença de Deus, o temor de fazer a sua vontade, o temor de fazer as coisas com honra e com glória, mas o temor falso, que se baseia em medo. Não posso fazer, não consigo fazer, não, porque é para Deus tudo mais. Faça as coisas para o Senhor. Ele pede que você faça. Existe algo ainda que não está acontecendo por conta de nós mesmos. Nós freamos a presença, tanto para nós quanto para nossa em volta. Se tem uma coisa que Cristo está falando com você, para você fazer ou para você deixar de fazer, existe essa coisa dentro de você, que você possa tomar a atitude de parar ou de começar a fazer. Até porque para viver o sobrenatural a gente precisa começar a fazer. Ou parar de fazer se for coisa errada. Nós falamos tanto do sobrenatural, nós ansiamos tanto por ele, mas nós vivemos no natural. E queremos que aconteça as coisas no natural, no raso. O Evangelho bate ali na palma dos nossos pés, não chega nem para cima dos dedos. Mas a gente quer o sobrenatural. Até porque isso que é legal de ver, isso que é legal de viver. Mas para viver isso, a gente precisa então se detalhar os mínimos detalhes. Porque o Senhor é um Deus de detalhes na parte do cuidado, mas Ele também é um Deus de detalhes na parte do pedido. Então, se passa coisa na sua cabeça, às vezes é loucura. Não, por que eu vou fazer isso, cara? Faz isso. Não estou falando de pecar. Entendeu? Vai usar isso como também muleta. Não, então pediu para mim fazer, eu vou ter que fazer. Não, pera lá. Isso parte do Espírito? Examina aí a você mesmo. Se passou pela sua cabeça, eu vou orar por aquela pessoa. Daí você fala, não, mas nada a ver. Quem será que botou essa vontade na sua cabeça? Será que foi o demônio? Eu acho que não.
Eu acho que não foi o demônio, eu acho que não foi você mesmo, até porque você pende para o pecado. Foi o Espírito. Essas coisas mínimas que passam pela nossa cabeça. Nossa, mas se eu fizesse isso, é isso mesmo que Deus quer. É isso mesmo que Deus quer, que você se atente, fazer as coisas para Ele. Não só aqui dentro, mas lá fora. Deus te dá a oportunidade. Tem alguém perto de você que não conhece o amor dEle. Talvez comece a reconhecer pelas suas atitudes, pelo seu jeito, pela sua energia, pela sua alegria. Mas além disso, fale para ela. Fale para ela do que você sente aqui. Fale para ela do que você é cheio aqui. Do que você é amado aqui. Do que você recebe aqui. Do que você é curado aqui. Não só aqui, mas em lugares que o Senhor fala com você. Em todo lugar. Essa porção precisa ser compartilhada e não estagnada. Até porque se Cristo fizesse isso, a gente não estaria aqui. Compartilhar. Compartilhar na Bíblia vai muito além. Tudo é compartilhar. O pão é compartilhado, a ceia é compartilhado, o andar é compartilhado. Não é bom que viva sozinho. Isso não é também só para cônjuge. Não sei que maneira que a gente tem de pegar todo o versículo, que é questão de amor, e colocar para o cônjuge. Já falando de amizade. A amizade é importante na Bíblia. E é necessário. A Bíblia, o compartilhar é o fundamento da Bíblia. Até porque se isso não acontecesse, não teria ela. Porque a escrita disso aqui foi o compartilhar. Foi escrito para ser compartilhado. Não guarde para si essa unção que você recebeu. Ah, mas eu não tenho, não tem como eu ajudar. Como que eu vou ajudar? Deus usa da sua habilidade. Deus usa das habilidades que temos. Deus nunca vai te colocar algo para fazer que você não sabe fazer. Ah, o Gabriel vai tocar violão agora. Sabe tocar violão, Gabriel? Não, né? Então Deus não vai te colocar para tocar violão. Se você fizer aula de violão, talvez Ele te coloque. Porque Deus é um cara legal, né? Como o Gabriel falou na cela, Deus é um cara legal. O Senhor vai usar da sua habilidade, desse jeitinho mesmo. Mas eu sou tímida, eu sou quieta, eu só falo bobeira. Se você é tímida, se você é quieta, o que é tímido e o que é quieto também precisa ouvir desse amor. E tudo bem, Deus pode usar um extrovertido comunicativo, que é muito mais fácil de falar desse amor. Mas você acha que Ele vai ter mais liberdade com quem? Com quem se parece com Ele? Ou com um palhaço, né? Que é o extrovertido. Com você. Deus precisa de você. Deus não precisa de você para lá. Não vou blasfemar aqui, perdão, Senhor. Deus não precisa de nós, mas Ele precisa do nosso trabalho. Ele precisa que nós passemos o que Ele nos entrega aqui dentro. Que é esse amor, que é essa cura, que é esse cuidado. A cada vez que nós viemos aqui, nós recebemos uma coisa, mesmo não entendendo o que recebemos. Nós recebemos. E precisamos compartilhar. Porque como eu disse antes, não é um aconselhamento, não é um aviso, não é um pedido, por favor, pregue o meu evangelho. Não, Deus não precisa disso. Pregue o evangelho, fale sobre Cristo, haja como Cristo. Nós somos pequenos cristos e o Senhor cada vez vai corrigindo mais nós. Deus usa a sua habilidade, Ele usa os disponíveis, não os capacitados. Se você fala demais, amém, o Senhor vai usar você falando demais. Se você é quietinho demais, amém, o Senhor vai usar você quietinho demais. Se você foge demais, Júlia, aleluia, amém, Deus vai te usar fugindo, para você alcançar as pessoas que também fogem. O Senhor vai usar cada habilidade ou fraqueza sua, porque Ele é bem esperto também, Ele pode usar até da sua fraqueza. Mas Ele precisa. Ele não precisa. Mas é bom da nossa parte. É digno da nossa parte compartilhar o que recebemos. Porque isso aqui vai muito além. Vai muito além do que sentimos aqui. Eu acho que se a gente desbloquear esse compartilhar, se realmente a gente ter essa compaixão de olhar para o próximo e falar, ele precisa do que eu sinto, ele precisa do que me salva, ele precisa da porção que é me dada, e eu me sinto bem toda vez. Começa a crescer. Quantos bancos tem vazio aqui? Eu não sei, tem muito, eu não vou contar. Mas são muitos. E não é culpa de quem está aqui ministrando, ou culpa de quem organiza essa igreja. Nós somos culpados também. Outro ponto também que eu queria falar sobre ministérios, né? Porque muita gente fala, mas eu não sou evangelista. Ah, pelo amor de Deus, né? que resposta rasa. Porque existe 5, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre. O evangelista tem mais essa facilidade de chamar, de convencer a pessoa, de contagiar ela para que bora para a igreja. Isso é chato um pouquinho, né? Posso confessar. Tem que ir. Mas Deus não deu só o ID para o evangelista. Ele deu o ID para todos os ministérios. Não só para esse que sabe se comunicar, que tem a facilidade de chamar, mas sim para todos. Todos têm essa obrigação. E obrigação mesmo. Porque ID é mandamento. ID, vai lá, prega. Quem que você chamou até hoje para a casa de Deus?
Quem que é a sua pedrinha na coroa lá que você fala, nossa, esse aqui eu consegui, por mais que tenha sido difícil, Pai, eu consegui. Talvez você possa pensar em alguém agora, amém. Isso não diz o quanto você é grande, o quanto você tem unção, mas sim o quanto Deus usou você e o quanto você deixou ser usado por Deus. Seja usado por Deus. Deixa Deus te usar. Tem muitas coisas que Ele ainda pede para nós e nós não fazemos, porque a gente pensa, não, acho que nada a ver isso aí fazer isso aí. É bem isso que Deus quer que você faça. É bem esse pensamento louquinho que passou pela sua cabeça. Vou agora ministrar cura nessa pessoa. Não. Eu trabalho no hospital de câncer, tenho que tomar cuidado com isso. Eu sei disso, porque Deus tem derramado uma porção de cura, mas tipo assim, dor de cabeça, dor na barriga. Eu ainda não cheguei, tipo assim, nesses hard, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas a cada vez mais desenvolvido, mais estimulado, o Senhor derrama mais. Quanto mais nós derramamos, mais nós somos cheios. Mas agora, se pararmos de derramar, também vamos parar de ser cheio. E esse óleo vai apodrecer, vai envelhecer e não vai servir para mais nada. Que paremos de sermos egoístas, de só sermos cheios, mas compartilhamos dessa porção. Seja por um agir de apaziguar no meio de uma briga, seja por um se calar quando necessário, seja por um abraçar. Quantas pessoas que você olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa só precisava de Deus. Só de Deus que ela precisava. Só de tudo, né? Porque Deus é tudo. E você não faz nada. E não fazemos nada, porque eu me coloco também nisso. Nós somos egoístas, mas temos que superar esse egoísmo. Porque o amor precisa chegar em outras pessoas. E o amor é Cristo. Porque vai muito além desse amor que a gente categoriza aqui na Terra. Não é sobre reciprocidade, nós não fazemos nada por Ele. Não é sobre aceitação, Ele não aceita do jeito que somos. Ele exige mudança. E nessa mudança tem o pregar o Evangelho. Não num púlpito, não num altar, não no meio da praça, num palanque. Mas aonde você estiver, as suas atitudes sempre tem alguém te observando. E essa frase não está na Bíblia, mas os olhares de Deus estão por todos os lados. Então meio que virou mundana, mas está na Bíblia. O olhar de Deus está por todos os lugares, todo lugar. E também tem um Espírito dentro de você, né, que te corrige sempre. Um amigo na célula, né, perguntou, mas como é que eu sei, né, que é Deus, tal, falando? Mas é bem fácil, né, até porque é uma voz que puxa para o bem. Então não é você pensando, nem um outro carinha do outro lado, né, que tem um anjinho, um diabinho. Então talvez seja o Espírito. Você numa briga, daí fala uma coisa e fica, nossa, não devia ter falado isso, cara. Nossa, eu errei nisso, agora eu vou ter que pedir perdão ainda depois. Ai, que raiva. Sim, é o Espírito. E é isso mesmo que você vai fazer. Que se a gente não fazer, Deus também é justo, né? Então Ele estagna. Se tem alguma coisa errada na minha vida, eu tenho que consertar. Porque senão Ele para de me usar. Deus usa também o pecador. Mas que nós sempre estejamos nos limpando. O processo de santidade não é sobre ser limpo, mas é sobre estar constantemente se limpando, constantemente se reconhecendo. Às vezes nós que estamos na igreja faz tempo, falam, agora não tem mais o que resolver. Agora eu tô massa agora. Não, mas agora não tem mais, vai falar. Eu sou muito bom, né, cara? Eu tenho um ego. Meu ego é bem grande. Mas sempre há uma correção de Cristo, sempre tem algo que pode ser melhorado, sempre tem algo que pode ser cobrado. E não porque Deus é um pai chato, melhor. Não. Mas é porque Ele sabe que nós precisamos melhorar para poder alcançar outras pessoas. Não é por nós, é por Ele. Não é por nós que fazemos, é por Ele. O Mateus fez uma oração lá em Santa Teresa semana passada e ele falou sobre eis-me aqui. E o orar, eis-me aqui com a mão levantada, ele vai além, né, de orar na hora. Mas na hora da oportunidade, você cumprir o eis-me aqui que você levantou a mão para orar. Porque eis-me aqui, mas aí teu irmão chorando, complicado, né, cara? Vou lá bater meu ponto, deu 6 horas, né? Bateu o ponto. Pera lá, você não falou eis-me aqui? Também, quando você fala eis-me aqui, leva tempo. Tudo aqui na terra leva tempo. E o que as pessoas precisam é de tempo. Dá um tempo para uma pessoa, ela vai se sentir amada. E talvez aí ela veja Cristo. Sai da sua rotina rotineira e tem que fazer as coisas para mim, tem que ganhar dinheiro para mim, tem que pagar essa conta, tem que limpar a casa, tem que cuidar dos meus filhos. Mas e cadê Cristo? Cadê Deus? Na faculdade, no trabalho? Tenta incluir Ele em tudo. Peça ajuda para Ele. Me ajuda, Senhor, a te incluir. E me ajuda a compartilhar.
Outra coisa também que impede esse mover, esse compartilhamento, nós mesmos. Além de tudo somos nós mesmos, né? Que acaba freando esse compartilhamento. Mas o pensar que é que nós fazemos. Não, mas eu não sei fazer, mas você não sabe mesmo. Deus que vai fazer. É Deus que vai usar sua boca, é Deus que vai usar sua mão, é Deus que vai usar sua cura, é Deus que vai usar o seu agir. Não é você. Se for parar para pensar, eu vou fazer, eu vou conseguir. Não, você não vai. É Deus que vai fazer. E quando começar a pensar assim, Ele vai tirar da presença dEle. É impressionante. Quando chegou algumas pessoas novas na célula que eu trouxe do meu colégio, de outros lugares, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que incluir elas, eu tenho que fazer que ela se sinta em casa, e ela vai se sentir sozinha, ela não tem a mesma idade, e eu tenho que, meus amigos têm que gostar dela. Espera lá. É o Espírito que vai convencer ela de ficar ali. Nós fazemos o possível, mas o possível vai além, né, do que a gente faz até agora. Vai um pouquinho além. Você pode ir mais. Nós fazemos o possível para uma pessoa chegar até Deus, mas é ela que escolhe ficar. E isso que é triste, né? Depende dela. Não depende da gente. Se dependesse da gente, a gente abria a cabeça, a gente colocava ali, né? Você tem que ficar. Mas depende dela. Porque as feridas são dela, a experiência dela, convencer do Espírito que está dentro dela. Mas o trabalho do Senhor está sendo feito. Você plantou uma sementinha. Talvez não seja você que colha. E eu não colhi muitas, amém? Mas eu vou pegar de plantações que já foram plantadas. Eu creio. Mas o Senhor quer te usar. Pare de se limitar. Pare de frear o amor que nada pode frear, nada pode bloquear. Com a sua própria incapacidade. Com o seu próprio reflexo. Complexo de inferioridade, né? Não, mas eu não sei. Não, mas eu não consigo. Não, mas... Fala de Deus. É fácil. A gente pensa que é difícil. Eu fui no evangelismo lá na Indash. E daí eu fiquei, meu Deus. Tipo, era diferente o evangelismo que eu fazia, né? E daí eu fui lá e fiquei, agora eu vou ter que falar. Agora eu vou ter que falar. Eu não preparei nada, eu não tenho esboço. E agora? E agora só faz como Jesus. Converse com a pessoa. Escuta o problema dela. E ora. Uma pessoa que, assim, eu não esperava nada, foi comigo e, cara é crente, hein? Orou pelas pessoas, falou de Jesus, o Gabriel. E ele é quietinho, ele é na dele. Ele é bem quietinho. Mas o Senhor capacita os disponíveis. Não é sobre capacidade, é sobre disponibilidade. Se coloque na brecha para o Senhor. Se coloque na brecha para Deus. Ai, mas se colocar na brecha, aí as coisas vão acontecer. Porque quando a gente trabalha, o Satanás começa, né? Mas que bom, né, irmão? Que bom que o inimigo vai começar a se incomodar. Porque quando ele está de boa com nós, aí tem algum problema, né? Quando nossa vida está muito estagnada, quando a gente não tem nada para compartilhar na oração de sexta, amém? Quer dizer que está acontecendo alguma coisa, né? Ou melhor, não está acontecendo. A vida do cristão é com luta mesmo. E quando a gente começa a entrar na brecha, aí sim que as coisas acontecem. Aí sim que as coisas ruins acontecem. Mas a gente tem quem nos ajude. E quando a gente não entra nessa brecha, quando alguma coisa ruim acontece, porque vai acontecer, porque no mundo tereis aflições, a gente não tem. Então é melhor que aconteça sem cessar essas coisas ruins. Se a gente tem o nosso fortalecedor, que é Cristo, do que quando não temos, não se colocamos na brecha, não falamos dele e acontece alguma coisa ruim, e para onde que vamos? Para onde eu irei? Para os vícios, para os amigos, para um bar, para um jogo. Isso não é o suficiente. Você precisa de algo a mais. E as pessoas que estão em volta de você também precisam desse Cristo. Compartilhe dele. Fale dele. Não há constrangimento na altura, nem profundidade, nem largura, nem tudo que falar dali que eu esqueci, porque eu estou nervosa ainda. Por que então a gente se limita com o nosso medo? Não coloque limite no amor de Deus, porque o amor de Deus é ilimitado. E a gente só conhece isso quando a gente prova. Ou melhor, quando a gente compartilha. Porque o ministério de Cristo foi sobre compartilhar e não para guardar para si. Que paremos de ser egoístas, que paremos de ser inferiores. Deus te fez capaz. E você consegue falar. E quando você falar, você vai ver, nossa, é só isso. Pois é só isso. Não é difícil. O complicado também é para as pessoas de casa, né? Até porque ela ali vê o ser ruim que a gente é, no momento de raiva que a gente não é nem um pouquinho cristão, né? Eu sei, é difícil falar de Cristo para as pessoas de casa. Mas fale também. Porque não falar não é uma opção.
o ID também tem que ser cobrido em casa, porque usa esse versículo para missões, só que missões é aqui também. Missões não é pelo mundo, é pelo trabalho, é pela rua, é por em casa. Use essa mão que você usa para orar aqui na sua casa. Fala essas palavras que você compartilha na célula na sua casa. Profetiza essas profecias que a gente fala aqui, até brincando, eu recebo isso aqui, na sua casa. Cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala. Você pode construir e destruir a sua vida inteira. É pela boca, Deus nos deu poder pela boca para curar. Então, algum poder outro deve ter, né? Se a gente cura por ela, por meio dele, ela tem também poder de destruir. Ela também tem poder de enfermidade. Cuidado com as reclamações, o Senhor gosta de coração grato. Mas tudo isso são pontos que Ele vai nos tocando a cada dia mais, nos apontando cada dia mais, nos melhorando a cada dia mais, para que nós podemos compartilhar dessa porção cada vez melhor. Para que não sejamos hipócritas também, né? Não adianta nada. Tá bom, vou lá no meu trabalho, aí falo do amor de Deus, aí aqui vou lá xingo uma pessoa. Não tem que ser hipócrita também, né? Tem que falar e cumprir. Se colocar na brecha é complicado mesmo. Eu não sei se eu estou demorando. Tá muito tempo? Tá? Vocês estão cansados? Mas, independente, eu vou contar o que aconteceu semana antepassada. Porque assim, tudo que era para acontecer, aconteceu. Aleluias. Eu bati meu carro. Eu bati no carro do meu pai. Com o meu carro. E não foi 2 batidas diferentes, não foi o mesmo. Eu acabei discutindo com uma pessoa de casa. E uma mulher no trabalho me tratou como se eu fosse nada. E daí eu falei, era quarta-feira isso. Eu falei, Deus, ainda tem quinta e sexta. O que será de mim? O que vai acontecer ainda? E quando eu bati, eu estourei o meu pneu, entortou tudo ali na descida do Catuaí, indo pro lago. Eu estacionei o carro ali num mato que tem ali, né? Aí eu sentei aqui, nossa, pai, aleluia. Sentei no banco, eu tava olhando, e Deus fez eu parar ainda no meio do mundo de mato, né? Pra eu ver assim a natureza. E aí eu olhei assim as flores não, as folhas. E aí o Espírito Santo falou, Ele sabe quando uma folha cai. Será que Ele não está cuidando de você? Eu fiquei, nossa, é verdade, né, cara? Porque quando a gente se coloca na brecha, sim, o inferno vai se levantar, mas alguém maior do que ele vai se levantar. Alguém maior do que o diabo vai se levantar, que é Deus. Será que não compensa mais você se colocar na brecha mesmo? Essa brecha que o Senhor empurra para que você se coloque, mas você foge, porque é difícil. E é difícil mesmo. Mas o Evangelho não é fácil. O nosso descanso está no céu. Então que aceitemos esse chamado, que aceitemos esse ID. É muito mais fácil viver esse fluxo, entender que Deus quer mais. Deus quer mais de nós. Deus quer mais aqui e lá fora. E eu vou fazer uma oração agora. Eu não vou pedir, vem aqui pra frente se você sentir, porque às vezes o pastor fala, se você sabe que você quer mais de Deus, não, se você sabe que Deus quer algo pra te dar, ou que você quer mais de Deus, vem aqui pra frente. Ninguém vem. Eu fico assim, ó, passada, cara. Como que você não quer mais de Deus? Ou como que você, sabe, eu não vou nem pedir, se vocês não sentir, não. Vamos, todo mundo aqui pra frente. E a gente vai orar, porque a gente precisa mais de Deus. E não é perguntar quem sente no coração.